Você já se sentiu invisível, como se estivesse sempre presente, mas nunca realmente visto? Como se seus esforços fossem ignorados, suas palavras passassem despercebidas e tudo o que você faz nunca parecesse suficiente? Como se não importa o quanto tente, alguém sempre pudesse simplesmente te substituir. Como se você fosse apenas mais um rosto na multidão, fácil de esquecer, fácil de descartar, fácil de ignorar. Agora pare por um segundo e imagine o oposto disso. Imagine entrar em qualquer ambiente sem fazer barulho, sem levantar a voz, sem implorar atenção, sem discutir, sem provar absolutamente nada para ninguém. E mesmo assim, no instante em que você pisa no local, as pessoas sentirem sua presença, não por medo, não por arrogância, mas por respeito. Um respeito silencioso, natural, inegável. Imagine ser notado sem precisar se explicar, ser valorizado sem precisar pedir, ser lembrado sem precisar correr atrás. Imagine se tornar o tipo de pessoa que o mundo simplesmente não consegue ignorar, mesmo quando você escolhe o silêncio. Hoje você vai descobrir 7 atitudes estoicas, organizadas em ordem alfabética, que transformam completamente a forma como os outros reagem a você. Atitudes simples, mas poderosas, que mudam sua postura, sua energia, sua mentalidade, e sem que você perceba, mudam também a forma como as pessoas te tratam. E quando você começar a aplicar isso na prática, algo surpreendente acontece. Quem antes te ignorava, começa a notar sua ausência. Quem te subestimava, passa a te observar com respeito. Quem achava que você sempre estaria disponível, começa a sentir sua falta. Porque a partir de hoje, você não vai mais perseguir aprovação, não vai mais implorar reconhecimento, não vai mais correr atrás de ninguém. Dessa vez, é o mundo que vai correr atrás de você. A maioria das pessoas passa a vida inteira cometendo o mesmo erro silencioso, gastando energia demais, tentando convencer os outros do próprio valor. Tentam provar que são boas o suficiente, inteligentes o suficiente, importantes o suficiente. Explicam cada atitude como se estivessem se defendendo em um tribunal invisível. Justificam escolhas, pedem validação, procuram aprovação em olhares, mensagens, respostas rápidas, como se o respeito dependesse de argumentos bem formulados. E sem perceber, entram em uma armadilha perigosa. Porque quanto mais alguém tenta se explicar, menos misterioso se torna. Quanto mais corre atrás, menos valorizado parece. Quanto mais implora atenção, mais comum se torna. É como se o excesso de esforço gritasse para o mundo: por favor, me veja. E o mundo quase nunca respeita quem implora para ser notado. Então as pessoas reagem demais, respondem cada provocação, discutem cada crítica, tentam ganhar cada debate. Sentem que precisam ter a última palavra como se isso provasse força. Mas no final do dia, tudo o que sobra é cansaço, frustração e a sensação amarga de continuar sendo ignorado. Porque respeito não nasce do barulho, ele nasce do controle. É exatamente aqui que o estoicismo vira o jogo. O estoicismo ensina algo que a maioria nunca percebeu. Poder de verdade não faz barulho. Autoridade não precisa se anunciar. Presença não grita. E confiança não se explica para ninguém. Ela simplesmente existe, sólida, calma, inabalável. Pense nas pessoas que mais marcam um ambiente. Elas não são as mais barulhentas. Não são as que falam sem parar. São as que entram em silêncio. Observam. Mantêm postura. E mesmo sem dizer quase nada, todos sentem algo diferente. Uma força tranquila. Um controle absoluto. Uma segurança que não precisa de aprovação. Esse é o tipo de presença que muda tudo. E hoje, você vai aprender a construir exatamente isso. Não uma máscara, não um personagem, mas uma força interna tão estável que o mundo inteiro começa a reagir de forma diferente a você, mesmo antes de você abrir a boca. Antes de continuar, é importante entender uma coisa que quase ninguém percebe no começo. Essas atitudes não são truques sociais, não são jogos mentais, e muito menos técnicas para manipular pessoas ou forçar alguém a te respeitar.
Não se trata de controlar os outros, de parecer superior ou de criar uma imagem falsa, porque qualquer coisa construída sobre aparência desmorona rápido. O que você vai aprender aqui é muito mais profundo. É interno. São princípios sobre dominar a si mesmo, sobre fortalecer a mente a ponto de nada externo conseguir te abalar, sobre desenvolver um autocontrole tão sólido que críticas deixam de machucar, provocações perdem a força e rejeições deixam de definir quem você é. E quando isso acontece, algo quase invisível muda na sua postura. Seu olhar fica mais firme, seus movimentos mais calmos, suas palavras mais precisas. Você para de reagir por impulso e começa a agir com intenção, porque a verdade é simples. Quando você não controla suas emoções, qualquer pessoa pode controlar você. Basta uma opinião negativa para estragar seu dia, uma mensagem ignorada para gerar ansiedade, um comentário maldoso para tirar sua paz. E nesse estado você se torna previsível, fácil de manipular, fácil de desestabilizar. Mas quando você assume o comando da própria mente, ninguém mais tem esse poder. E é exatamente aí que tudo muda. As pessoas sentem isso sem que você diga uma única palavra. Sentem que você não implora, não persegue, não se desespera. Sentem que sua felicidade não depende delas. E paradoxalmente, é isso que faz com que passem a te valorizar mais. Porque o mundo respeita quem não precisa de validação. Então preste muita atenção em cada atitude que vem a seguir. Absorva cada detalhe, porque não é preciso aplicar todas para ver resultados. Às vezes, basta ajustar 2 ou 3 e sua postura muda, sua energia muda, sua presença muda e de repente, o respeito que antes você corria atrás começa a vir naturalmente até você. Atitude 1. Seja autossuficiente. Quando você aprende a gostar da própria companhia, algo silencioso, mas profundamente transformador, começa a acontecer dentro de você. Não é uma mudança que o mundo percebe de imediato. Não existe anúncio, não existe aplauso, não existe validação externa. É um movimento interno, quase invisível, mas extremamente poderoso. É o momento em que você para de fugir de si mesmo, para de buscar distrações o tempo todo, para de precisar de barulho, mensagens, conversas constantes, redes sociais, qualquer coisa que impeça você de ficar sozinho com seus próprios pensamentos. E pela primeira vez o silêncio deixa de ser desconfortável e começa a ser paz. Você descobre que estar sozinho não significa abandono, significa liberdade. Liberdade para pensar com clareza, liberdade para escolher melhor, liberdade para não aceitar qualquer presença só para preencher um vazio. Porque quando você não suporta a própria companhia, qualquer pessoa serve. Mas quando você aprende a se apreciar, o seu padrão muda, e muda drasticamente. De repente você para de aceitar migalhas emocionais. Para de tolerar respostas frias, mensagens ignoradas, promessas vazias, atenções ocasionais que aparecem apenas por conveniência. Aquilo que antes você aceitava por medo de perder alguém, agora você simplesmente recusa. Não por orgulho, não por arrogância, mas por respeito próprio. Você começa a perceber que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada tentando convencer alguém a ficar. Então algo ainda mais forte acontece. Você deixa de tolerar desrespeito. Não insiste onde não é valorizado. Não força conversas. Não se explica demais. Não se encolhe para caber na expectativa dos outros. Se um ambiente diminui você se afasta. Se uma relação pesa mais do que acrescenta, você solta, sem drama, sem escândalo, sem precisar provar nada, apenas com a tranquilidade de quem sabe que consegue caminhar sozinho. E essa tranquilidade é rara, porque a maioria das pessoas tem medo de ficar só. Mas quem supera esse medo se torna inabalável. Você entende, no fundo, que sua felicidade não depende de ninguém, que sua paz não está nas mãos de outra pessoa, que se for necessário recomeçar, você tem força suficiente para reconstruir tudo novamente. E essa segurança interna muda sua postura, muda sua linguagem corporal, muda até a forma como você olha para o mundo. As pessoas percebem, mesmo que não saibam explicar. Existe um magnetismo silencioso em quem é independente.
Essas pessoas não pressionam, não imploram atenção, não correm atrás. Elas escolhem estar ali. E escolha é muito mais poderosa do que necessidade. Porque necessidade afasta, mas escolha valoriza. E então acontece a ironia mais interessante de todas. Quando você finalmente aprende a não precisar de ninguém, é exatamente nesse momento que todos começam a querer ficar perto de você. Porque nada é mais atraente do que alguém que já é completo sozinho. Atitude 2. Tenha equilíbrio emocional. Quando alguém tenta te provocar, o que essa pessoa realmente espera não é uma conversa, não é um diálogo, não é entendimento. O que ela espera é uma reação, uma explosão, um olhar irritado, uma resposta atravessada, um momento de fraqueza que prove que ela conseguiu te atingir. Porque no fundo, quem provoca quer controle, quer apertar um botão emocional e assistir você perder a estabilidade. E a maioria das pessoas cai exatamente nessa armadilha. Basta uma crítica para a voz subir, um comentário maldoso para o coração acelerar, uma discordância pequena para virar discussão. De repente, o dia inteiro é arruinado por algo que nem merecia 5 minutos de atenção. A emoção assume o volante, e a razão vai para o banco de trás. E quando isso acontece, sem perceber, a pessoa entrega o próprio poder nas mãos de qualquer um. Mas imagine reagir diferente. Imagine alguém tentando te atingir, esperando conflito, esperando barulho, esperando caos, e você simplesmente respira. Observa, fica em silêncio. Seu rosto não muda, sua postura não vacila, sua voz continua firme. Não existe pressa para responder. Não existe necessidade de provar nada. Existe apenas controle, consciência, serenidade. E nesse exato instante, o jogo vira. Porque quem tenta provocar depende da sua reação para se sentir forte. Mas quando a reação não vem, quando encontra apenas calma, essa pessoa perde o chão, fica sem saber o que fazer. A provocação perde o sentido. O ataque morre sozinho. Essa é a força que quase ninguém desenvolve. Porque quem perde o controle, perde o poder. Sempre. Quem grita demais demonstra fraqueza. Quem se descontrola demonstra insegurança. Quem reage por impulso mostra que é fácil de manipular. Mas quem mantém a serenidade domina a situação sem esforço. A calma intimida mais do que qualquer grito. O silêncio impõe mais respeito do que 1000 argumentos. E a pessoa equilibrada emocionalmente transmite algo raro: estabilidade. E estabilidade gera confiança. E confiança gera autoridade. As pessoas começam a pensar 2 vezes antes de te desafiar. Não porque você ameaça, mas porque você não pode ser abalado. E nada é mais difícil de enfrentar do que alguém que não perde a paz. Se essa mentalidade já faz sentido para você, este é o momento de se inscrever no canal. Porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais esse autocontrole, essa força interna e essa disciplina emocional que pouquíssimas pessoas desenvolvem, mas que transformam completamente a forma como o mundo te enxerga e te respeita. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Atitude 3. Foque no essencial. Enquanto a maioria das pessoas acorda e imediatamente mergulha no barulho do mundo, notificações, discussões inúteis, fofocas, comparações, opiniões alheias, dramas que nem dizem respeito a elas, você escolhe um caminho diferente. Um caminho mais silencioso, mais estratégico, mais raro, porque a verdade é dura. Distração é a forma mais barata de perder a própria vida sem perceber. Todos os dias, milhões de pessoas gastam horas discutindo coisas que não controlam.
se preocupando com o que os outros pensam, tentando responder críticas, acompanhando a vida de estranhos, alimentando conflitos pequenos que não acrescentam absolutamente nada. No final do dia estão cansadas, mas não progrediram 1 centímetro sequer. Muito esforço, zero evolução. Muito barulho, nenhum resultado. E é exatamente aí que você se separa da multidão. Enquanto eles reclamam, você constrói. Enquanto eles criticam, você aprende. Enquanto eles se distraem, você evolui. Enquanto eles perdem tempo, você cresce. Seu foco se torna sua arma secreta, porque quando você decide direcionar sua atenção apenas para o que realmente importa, algo poderoso acontece. Seu tempo deixa de ser gasto e passa a ser investido. Cada hora tem propósito. Cada ação tem intenção. Cada passo te aproxima de uma versão mais forte, mais inteligente, mais independente de si mesmo. Sua energia já não é desperdiçada tentando impressionar ninguém. Ela vira progresso, vira disciplina, vira resultados concretos. E quanto mais você evolui, menos o mundo externo consegue te afetar. As provocações perdem a força. As fofocas deixam de importar. As opiniões negativas se tornam apenas ruído de fundo, porque quem está profundamente focado em crescer não tem tempo para se defender de ataques pequenos. Está ocupado demais construindo algo grande. E existe algo interessante nisso. Quem tenta te atingir simplesmente não te alcança, porque para ferir alguém é preciso capturar sua atenção. Mas sua atenção agora está protegida, direcionada, blindada. Você não reage a qualquer coisa. Você não para por qualquer pessoa. Você não desacelera por causa de comentários vazios. E isso cria uma vantagem silenciosa gigantesca. Pessoas focadas são difíceis de afetar, porque não vivem emocionalmente disponíveis para o caos externo. Elas sabem exatamente onde estão indo. E quem tem direção não se perde com distrações. No fim das contas, elas se tornam imparáveis, porque o mundo pode até tentar atrasar alguém distraído, mas nunca consegue parar alguém que está completamente comprometido com o essencial. Atitude 4. Pratique a gratidão. Pode parecer simples demais à primeira vista, quase ingênuo. Algo que as pessoas repetem como frase bonita de efeito, mas raramente levam a sério. Gratidão. Uma palavra leve, suave, silenciosa, mas quando aplicada de verdade, ela se torna devastadoramente poderosa. Porque a maioria vive no automático, focada apenas no que falta, no que deu errado, no que poderia ter sido melhor, sempre comparando, reclamando, sentindo que nunca é suficiente. E essa mentalidade cria um vazio constante, uma insatisfação que corrói por dentro. Não importa o quanto conquistem, nunca parece bastar. Não importa o quanto avancem, sempre se sentem atrás. E uma mente assim é fácil de abalar. Basta uma crítica para desmoronar, um erro pequeno para arruinar o dia, uma opinião negativa para destruir a confiança. Quem vive preso à escassez emocional sempre depende de validação externa para se sentir bem. E isso é uma prisão invisível. Mas quando você pratica a gratidão de forma consciente, tudo muda. Você começa a perceber o que já tem, o que já conquistou, o quanto já superou. Começa a valorizar seu progresso, suas lições, até mesmo seus erros, porque entende que cada dificuldade te fortaleceu. Aos poucos, sua mente deixa de operar na falta e passa a operar na abundância, e uma mente em abundância se torna inabalável. Então imagine a cena. Alguém tenta te criticar esperando te machucar, esperando ver frustração, esperando te desestabilizar. Mas em vez disso, você responde com maturidade, com calma, até com gratidão pelo aprendizado. De repente, a provocação perde o sentido, porque como alguém machuca quem já está em paz, o ataque morre no ar. A negatividade não encontra espaço para se instalar. É como jogar uma faísca em um oceano. Simplesmente não pega fogo. E nesse momento você demonstra algo raro, que nada externo controla seu estado emocional. Nem elogios te elevam demais, nem críticas te derrubam. Você permanece estável, centrado, forte. A gratidão vira sua blindagem mental. Ela protege sua paz, protege sua energia, protege sua clareza. Enquanto os outros oscilam entre euforia e frustração, você permanece firme,
com uma serenidade que impressiona qualquer ambiente. Se essa ideia te trouxe um insight agora, comenta aqui embaixo. Eu escolho paz. Quero saber quem está decidido, de verdade, a viver com essa mentalidade a partir de hoje. Porque essa escolha simples pode transformar completamente a forma como você enxerga o mundo e como o mundo passa a enxergar você. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Atitude 5. Não imponha limites claros. Existe um erro silencioso que destrói o respeito por você sem que perceba. A ausência de limites. Quando você nunca diz não, quando aceita tudo, quando está sempre disponível, quando tolera comportamentos que te incomodam só para evitar conflitos, o mundo recebe uma mensagem muito clara, mesmo que você nunca diga uma palavra. A mensagem é simples. Você pode ultrapassar. E as pessoas ultrapassam. Sem limites, elas avançam. Pedem mais do seu tempo, exigem mais da sua energia, invadem seu espaço, desrespeitam seus valores, cancelam compromissos, falam com você de qualquer jeito. E pouco a pouco você se sente drenado, sobrecarregado, invisível, como se estivesse vivendo para atender expectativas alheias. Não porque as pessoas são má, mas porque você nunca mostrou onde termina o seu território. E quando não existe fronteira, ninguém sabe até onde pode ir. Mas no instante em que você aprende a estabelecer limites claros, tudo muda. Com limites as pessoas respeitam, porque limites comunicam valor, comunicam autoestima. Comunicam que seu tempo não é barato, que sua energia não é infinita, que sua presença não é garantida para qualquer um. E essa percepção muda completamente a forma como os outros te tratam. Só que aqui está o detalhe que poucos entendem. Impor limites não é gritar, brigar ou ser agressivo. Não é criar conflitos desnecessários. É muito mais silencioso do que isso. É simplesmente dizer não, com tranquilidade, sem culpa, sem explicação excessiva, sem medo de desagradar. Um não calmo carrega mais força do que 1000 justificativas nervosas, porque mostra que você não está pedindo permissão, está afirmando seu valor. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. Você ensina ao mundo como deve ser tratado. Se alguém ultrapassa, você corrige. Se alguém desrespeita, você se afasta. Se alguém não valoriza, perde acesso. Sem drama, sem perseguição, sem implorar consideração, apenas consequência. Seu tempo deixa de ser disponível para qualquer um. Sua agenda deixa de ser aberta para qualquer pedido. Sua energia se torna seletiva. E, de repente, sua presença ganha peso. Porque aquilo que é raro se torna valioso. As pessoas passam a pensar 2 vezes antes de te desrespeitar. Não por medo, mas porque sabem que você não tolera menos do que merece. E quem não respeita seus padrões, simplesmente perde acesso a você. Simples assim. Porque, no fim das contas, quem não estabelece limites acaba sendo usado. Mas quem define seus limites com firmeza, inevitavelmente é respeitado. Atitude 6. Use a paciência estratégica. Vivemos na era da pressa. Tudo precisa ser imediato. Resultados rápidos. Respostas instantâneas. Sucesso da noite para o dia. As pessoas querem plantar hoje e colher amanhã. Querem começar algo já esperando aplausos, reconhecimento, dinheiro, validação. E quando isso não acontece no tempo que imaginaram, desistem, frustram-se, trocam de caminho, começam de novo, repetem o ciclo, sempre correndo, sempre ansiosas, sempre cansadas e quase nunca chegando longe de verdade. Porque a pressa cria movimento, mas raramente cria progresso. É aí que o estoico se diferencia de todo o resto. Enquanto a maioria corre desesperada tentando provar algo para o mundo, o estoico desacelera.
Respira, observa, planeja. Ele entende algo que poucos compreendem. O que é sólido leva tempo. O que é forte é construído no silêncio. O que é duradouro nasce da paciência. Então, em vez de ansiedade, ele escolhe constância, sem pressa, sem desespero, sem essa necessidade de mostrar resultados para todo mundo o tempo todo, porque ele sabe que crescimento real acontece longe dos olhos, como uma árvore criando raízes profundas antes de crescer. Do lado de fora parece que nada está acontecendo, nenhuma mudança visível, nenhum progresso impressionante. Mas debaixo da terra, as raízes estão se espalhando, se fortalecendo, se preparando. E quando finalmente o tronco cresce, ele é firme, resistente, impossível de derrubar com facilidade. Essa é a mentalidade estratégica. Enquanto outros se esgotam tentando correr mais rápido do que conseguem, você avança um pouco todos os dias. Pequenos passos, pequenas melhorias, pequenas vitórias, mas sem parar, sem abandonar o processo, sem se comparar. E essa constância silenciosa cria uma vantagem gigantesca, porque quem corre demais cansa. Quem tenta tudo ao mesmo tempo se perde, mas quem mantém o ritmo chega longe, muito longe. E então, quando os frutos finalmente aparecem, eles não são temporários, não são sorte, não são acidentais, são duradouros, são estáveis, são resultado de uma base forte que ninguém viu sendo construída. Se você quer aprender mais sobre essa mentalidade forte, paciente e praticamente imparável, deixa o like no vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam desenvolver essa força silenciosa. E fortalece ainda mais essa comunidade de pessoas disciplinadas que estão escolhendo evoluir todos os dias. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Atitude 7. Use o silêncio estratégico. E chegamos à mais poderosa de todas as atitudes, a que poucos compreendem, mas que muda instantaneamente a forma como o mundo te percebe. O silêncio. Simples. Aparentemente simples, mas devastadoramente eficaz. Quando você aprende a não se explicar para ninguém, a não justificar cada atitude, a não se sentir obrigado a provar nada, algo raro acontece. Você demonstra autodomínio absoluto, um controle sobre si mesmo que ninguém pode tocar. Cada palavra desnecessária que você deixa de falar aumenta sua presença. Cada reação que você escolhe não ter aumenta seu respeito, porque no fundo, quem se explica demais se enfraquece. Quem reage a cada provocação entrega seu poder. O silêncio confunde. A pessoa que esperava uma reação explosiva, um argumento, uma defesa, um ataque, se vê perdida. Não há drama para manipular, não há emoção para explorar. O ataque morre sozinho e você permanece inabalável. O silêncio desarma. Ele desmonta a necessidade do outro de ganhar qualquer debate. Ele neutraliza provocações antes mesmo de elas se concretizarem. Ele mostra que você não está preso ao caos que o mundo tenta impor. E curiosamente o silêncio também intimida, porque ninguém vence alguém que se recusa a jogar o jogo. Ninguém desestabiliza alguém que não oferece ponto de apoio. Quem permanece calmo enquanto todos ao redor se agitarem passa a ocupar um espaço que não pode ser ignorado. Sua presença pesa, sem esforço. Seu poder é sentido, sem ser exibido. Às vezes, a melhor resposta não está nas palavras, não está em justificativas, não está em gritos ou explicações. Às vezes, sua melhor resposta é simplesmente olhar e ir embora. Deixar que o mundo se pergunte, que as provocações se dissolvam, que a necessidade de controle do outro
não encontre eco, e é nesse silêncio, nessa escolha consciente de não reagir, que você se torna verdadeiramente inabalável. Porque a força silenciosa não pode ser contestada. Ela não se desgasta, ela não se explica. Ela apenas existe. E todos ao redor percebem. Se você está entendendo o poder do silêncio estratégico, comenta aqui embaixo. Meu silêncio é minha força. E comece a aplicar essa mentalidade agora mesmo, transformando sua presença e respeito de forma que ninguém poderá ignorar. Agora feche os olhos por um instante e imagine viver assim, completamente seguro, tranquilo, inabalável. Seguro não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Calmo. Mesmo diante de provocações, críticas ou situações que antes poderiam te desequilibrar. Independente, capaz de caminhar sozinho, de manter sua paz intacta, sem precisar de aprovação ou validação de ninguém. Intocável emocionalmente, protegido contra ataques que antes causavam frustração ou ansiedade. Imagine não precisar provar nada, não ter que justificar cada ação, não implorar a atenção de quem não se importa, não correr atrás de reconhecimento que não vem naturalmente. Você simplesmente existe no seu próprio ritmo, na sua própria força, com convicção silenciosa. E ainda assim, as pessoas te respeitam, naturalmente, sem esforço, sem imposição, sem medo. Porque o mundo sente quando alguém está em paz consigo mesmo. Quando alguém não depende da opinião alheia para sentir seu valor. Quando alguém domina a própria mente e emoções. É nesse ponto, nesse instante de completa autossuficiência emocional, que tudo muda. Você deixa de ser invisível. Deixa de ser ignorado, deixa de correr atrás de atenção que não é merecida. E, de repente, passa a ser impossível de ignorar. Sua presença se torna inconfundível. Seu olhar transmite autoridade, seu silêncio impõe respeito, sua calma intimida. Sem que você precise levantar a voz, provar algo ou competir. Porque o segredo é simples, mas poderoso. Quando você domina a si mesmo, o mundo é obrigado a se adaptar. Quando você controla suas emoções, seu tempo, sua energia. Quando você escolhe suas batalhas e mantém limites claros. Quando você pratica paciência estratégica e gratidão consciente, o mundo muda automaticamente a forma como te trata. Tudo o que antes parecia difícil, atenção, respeito, reconhecimento, deixa de depender de esforços externos. Eles passam a surgir naturalmente, porque o poder que muda tudo sempre esteve dentro de você. E é exatamente essa sensação de ser seguro, calmo, independente e intocável que transforma não apenas como os outros te veem, mas como você se vê. E nesse ponto você entende. Você nunca mais precisará correr atrás de ninguém, implorar por atenção ou provar seu valor. O respeito agora é consequência natural da sua presença. Porque o verdadeiro poder sempre foi silencioso, constante, imbatível. No final, a verdade é mais simples do que a maioria imagina. Você não conquista respeito brigando. Não conquista respeito tentando provar algo a alguém. Não conquista respeito implorando por atenção ou reagindo a provocações. Respeito verdadeiro não vem do confronto, não vem da insistência, não vem de drama. Ele nasce de algo muito mais poderoso, de se tornar inabalável. O estoicismo não ensina a vencer discussões. Ele não ensina a humilhar, manipular ou dominar os outros. Ele ensina algo infinitamente mais valioso. Ensina a vencer a própria mente. Ensina a controlar suas emoções, a direcionar sua energia, a proteger seu foco, a manter limites, a cultivar paciência, gratidão e silêncio estratégico. Ensina que seu poder não depende de quem está ao seu redor. Depende exclusivamente de você. E quando você alcança isso, quando de fato se torna inabalável, acontece algo extraordinário. Nada te diminui, nada te controla, nada te abala. Nenhuma provocação, nenhuma crítica, nenhuma opinião externa consegue mexer com sua paz. Você se torna um ponto de estabilidade em um mundo caótico. E essa é a verdadeira liberdade. Existe uma paz indescritível em perceber que, todo esse tempo, seu valor sempre esteve dentro de você. Que você nunca precisou provar nada a ninguém. Que seu reconhecimento, sua confiança e sua força vêm de você
e não do mundo. Então continue nessa jornada. Continue aplicando essas atitudes estoicas, porque cada passo que você dá para fortalecer sua mente, sua presença e sua disciplina emocional é um passo a mais rumo a uma vida onde você é intocável, respeitado e verdadeiramente livre. E lembre-se, o próximo vídeo pode ser exatamente o passo que faltava para elevar ainda mais essa mentalidade, para aprofundar sua força silenciosa e tornar você uma pessoa que o mundo não consegue ignorar. Nos vemos lá.